Filhos das putas, eu sou o Doisos. Esse canal aqui antes era usado pra fazer react, mas infelizmente eu não tô com tempo bastante pra manter uma frequência de reacts. E eu também tô trabalhando em muita coisa que é importante, que tá puxando bastante do meu tempo. Então eu não quero me dedicar a mais alguma coisa que me dê muito trabalho. E é por isso que eu decidi reativar esse canal da forma mais miserável, podre e chechelenta possível. Este canal aqui vai ser um completo bueiro, tanto que eu estou a caráter aqui, né? Eu sou a porra do Doisos, o rato mais miserável desse YouTube, no meu local de fala aqui, né? Muito inspirado pelo Putones e pelo Professor Dark, que são meus heróis, assim, pessoas que me mostraram que dá pra ganhar muito dinheiro com esforço mínimo. Então agradeço imensamente eles, porque eles acabaram de criar um monstro horrível chamado Doisos, a porra do Doisos, né? Que é parte do meu nome. Meu primeiro nome é porra. E eu vou fazer vídeos sem roteiro nenhum, sem preparo nenhum, sem embasamento nenhum, sem edição. No máximo vou cortar o áudio e nem vou fazer isso bem feito. E vou falar sobre qualquer merda que estiver de preferência desatualizado. Eu raramente vou falar sobre alguma treta do momento, alguma coisa do tipo. Eu não quero que o meu canal seja um canal de opinião. Eu quero que o meu canal seja um canal de suposições. Eu pego algum tema que eu quero falar aleatório aí e eu vou comentando sobre. E se der merda, que se foda, porque eu me esforcei de verdade. E se der bom, é isso, sucesso, faca na caveira. E pra começar esse projeto miserável, não teria como falar de outra coisa além de merda. Essa é uma história já bastante antiga, né? Tipo, isso foi alguma coisa, tipo, 2, 3 anos atrás. Hoje em dia já ninguém lembra. E é justamente por isso que eu estou aqui pra falar sobre. Mas eu vim trazer um ponto de vista um pouco diferente. Geralmente eu nunca vi o pessoal associando essa pessoa ao conteúdo que ela fazia na moral. O pessoal conheceu essa pessoa pelo vulgo que ela tentava esconder, tá ligado? Conheceu pela parte mais sombria e não chegaram no conteúdo da hora que essa pessoa fazia. Então eu vim primeiramente apresentar esse conteúdo que eu achava muito da hora, dar todo o contexto para depois chegar no que todo mundo já sabe. Mas é um caso curioso e engraçado bastante para eu trazer aqui. Vamos lá. Eu estou falando de Fer Mais. E como eu já disse, eu não vou colocar nada na tela, vocês que se fodam, vocês vão ter que acreditar no que eu tô dizendo. Eu sou a porra do rato, mano, eu tenho licença poética. Mas o Fer Mais era um criador de conteúdo que fazia live principalmente. Eu conheci ele pela Twitch, que ele simplesmente apareceu do nada assim nas minhas recomendações da Twitch. Isso nunca acontecia, tá ligado? A Twitch nunca foi famosa por apresentar novos criadores, então já era uma raridade. E logo na hora que eu entrei na primeira live, eu já achei muito interessante tanto o humor dele. Ele era alguém muito carismático, era alguém muito da hora. Ele realmente prendia atenção na live dele, eu ficava bastante tempo ali vidrado. O cenário dele era muito da hora, tinha umas fumaças ali, uns efeitos de luzes. Tinha várias câmeras, eu acho que era tipo umas 3 câmeras, que ele ficava alternando perante a live. Tinha umas transições assim, era muito louco, era muito da hora. E além disso, tinha mais uma coisa engraçada nisso tudo, porque ele tinha meio que um designer, que eu não lembro se ele pagava ou se ele fazia de bom grado, mas essa pessoa fazia algumas artes relacionadas à identidade visual do Fermais, que é o Bag, que é um artista que eu já seguia no Instagram. Ele mostrava boa parte da identidade visual, que era tipo uma gravata amarela, que ele usava bastante. Era meio que a logo dele, e ele fazia essas logos, fazia umas artes do Fermais, era muito da hora. Tinha essa relação aí entre os dois que eu achava interessante. Bag esse, inclusive, que tá fazendo um jogo, né? Tá fazendo o Bagdex, acho muito da hora. Enfim, até então parecia tudo certo. Esse cara era um ator, ele participou do filme da Turma da Mônica. Eu não lembro qual personagem ele interpretava, eu não faço questão também. Ele já se encontrou com um monte de comediantes, ele já se encontrou com o Diogo Defante. Esse cara tinha um potencial imenso, na moral mesmo. Tipo, eu acho que se isso tudo não fosse exposto sobre ele, ele seria um dos grandes criadores de conteúdo de comédia hoje em dia, sem brincadeira nenhuma. Pra medida de comparação, ele tinha uma vibe bem parecida com o Matheus Canella. Tanto a forma de falar dele, quanto o humor dele, quanto a forma que ele se comportava, era bem Matheus Canella vibes. E até aí tava tudo bem, mas tinham alguns sinais. Alguns sinais que, pra quem é fã de sinais, sabe de sinais, tá ligado? Quem é fã de sinais. Seria muito mais engraçado se eu ilustrasse esse vídeo, mas eu não irei, então foda-se. O nome da comunidade dele era
Colégio. Não tô nem zoando. O nome da comunidade dele era Colégio. E ele tinha meio que uma graduação. A parada dele, né, tanto por essa identidade visual que ele construiu, com a gravata e tudo mais, é que ele era meio que um professor e tinha os alunos que eram as pessoas que participavam do colégio. E aí todo final de ano tinha a graduação do colégio, onde ele fazia ali um certificado. Se eu não me engano, ele fazia um certificado ali bonitinho. Tinha uma live especial sobre, tinha um vídeo também comentando os melhores momentos da live e tudo mais. Era um eventinho bem divertido. E parecia só um nome engraçado, porque à primeira vista parece só que ele tá usando a clássica pós-ironia, tá ligado? Parece, sabe o pessoal que usa geralmente o humor escatológico de uma forma que fica ali no linear, tá ligado? Não é tão pra lá, mas não é tão pra cá, entendeu? Eu falo muito bem, né, cara? Eu devia fazer vídeo, sei lá. Vídeo bom de preferência. Tanto que o alerta de live dele era: se você tava comendo, por favor, pare de comer agora. Jogue fora a sua comida, de preferência. A partir daqui o bagulho começa a ficar um pouco mais insano. O alerta dele de doação era uma merda bem detalhada, assim, com uns milho, tá ligado? Tinha um rostinho fofo, assim, não era um negócio detalhado. Era um desenho ali de merda. Algo que bateria ali na pós-ironia, tá ligado? Tipo, sei lá, o Calango, o Zero, tem meio que esse humor de... A rapaziada do JF também, que é um escatológico contido, não chega a extrapolar tanto. E tinham esses sinais que sozinhos não parecia muita coisa, tá ligado? Não parecia que ia descarrilhar em algo pior. E eu fui acompanhando ali, eu fui participando das lives, fui interagindo e tudo mais, até o fatídico dia aonde a sua identidade secreta foi revelada ao mundo e destruiu a carreira dele. Pra quem ainda não associou as coisas, eu tô falando do Gustavo Sketch, que era um perfil que ele tinha basicamente pra expor esse fetiche que ele tem sobre merda. E se eu não me engano, ele vendia um livro sobre escatologia. Eu não sei exatamente o que ele falava nesse livro e nem faço questão. Mas ele logicamente escondia a voz, ele usava um filtro. Ele não associava o Gustavo Sketch ao Fer Mais de nenhuma forma. Era ali um projeto que teoricamente nunca era pra ser associado a ele. E eu não lembro o que aconteceu. Eu poderia até ver os vídeos, mas eu simplesmente não quero, não tô afim. Então vai ficar essa lacuna aqui no conteúdo. Mas de alguma forma a rapaziada conseguiu descobrir esse Gustavo Sketch. E pela situação engraçada, começou a aparecer um monte de canal de opinião, de comentário. E o pessoal foi lá escandalizando, foi lá escarneando com o cara, zoando pra caralho e tudo mais. E de início ele meio que comprou a ideia, tá ligado? Ele comprou um pouco o meme. Ele participou de uma entrevista onde ele falava um pouco mais sobre isso. Ele fazia ali uns shorts, umas postagens sobre, ironizando, porque ele é um comediante, né? Faz sentido. Mas as coisas não facilitaram muito pro Mano Fer Mais. Mesmo ele tentando levar da melhor forma, o negócio começou a escalonar. Muita gente foi conhecendo ele. O pessoal foi tacando a lenha nele muito pra caralho, assim. Cagaram na cabeça dele. Eu lembro até que na entrevista que ele participa, ele fala meio que a origem, o que ele imagina que começou tudo isso. Que quando ele era menor, ele pegava a revistinha mais 18 e pra ninguém ver ele lendo essas revistinhas, ele ia no banheiro e ele, por algum motivo, cagava enquanto via a mulher pelada. Em resumo é isso. E aí a mente dele foi associando uma coisa a outra e com o passar do tempo ele começou a desensibilizar e começou a gostar disso. Isso é tipo, basicamente uma origem de vilão, tá ligado? É tipo o Flash ganhar os poderes por receber um raio na cabeça. Eu não sei se isso foi uma piada dele ou se isso é realmente a origem do fetiche dele. Difícil de saber. Mas na época eu fiquei muito triste, tá ligado? Porque eu gostava do conteúdo dele e praticamente ninguém sabia desse projeto dele principal, que é o Fer Mais. A rapaziada conheceu, né, ele por Gustavo Sketch. O pessoal associou ele, né, por ele ter uma carreira de ator. Então, associaram ele, que ele é o cara lá da Turma da Mônica. Começaram a caçar o emprego dele, tá ligado? Não queriam mais que ele fizesse mais nenhum filme. Ele até fez um pronunciamento ali, falando que ele tentou seguir de uma forma tranquila. Mas o pessoal enchia muito o saco dele, ao ponto de que do nada ele decidiu desistir, tá ligado? Ele desistiu do sonho dele e ele foi fazer sei lá o que hoje em dia. E, infelizmente, a carreira dele foi destruída porque descobriram que ele gostava de merda. Novamente, não quero reviver isso de nenhuma forma, não. Isso aqui é só a minha experiência como alguém que acompanhava ele e viu isso acontecendo. E achei muito
curioso e meio triste de que tudo isso aconteceu, tá ligado? Porque era alguém que eu gostava do conteúdo e que infelizmente foi destruído por causa de tudo isso. É isso, espero que você tenha odiado esse vídeo. Teremos muitos mais vídeos horríveis vindo aí pela frente. Falando bem honestamente, vai ser muito divertido fazer isso, tá ligado? Começar a fazer um conteúdo sem me preocupar com porra nenhuma. Até porque o Ririssos tá começando a ser algo muito maior, tá ligado? Tô começando a me esforçar muito nele. Tem ainda esverdeado pra eu cuidar. Tem uns projetos secretos. Tem produção. Tem coisa pra caralho, tá ligado? Eu não preciso de mais coisa pra esquentar a cabeça. Então teremos muitos mais vídeos do tipo. Eu vou expressar muito a minha opinião aqui sobre as coisas. Claro, não de forma tão extrema ou tentando puxar treta. Eu não tenho interesse nenhum nisso, de verdade mesmo. Tanto que é justamente por isso que boa parte dos assuntos eu vou falar desatualizado mesmo. Quando não tiver mais no hype, porque eu não quero trazer essa tensão negativa de nenhuma forma. Mas é isso aí. Valeu por ter assistido. Vejo vocês em breve se tudo der errado. Falou!